E no Velho Testamento, o exemplo mais chocante, mais veemente, mais poderoso, mais escandaloso é a palavra, é o perdão dado ao rei Manassés de Israel, que fez tudo quanto na vida pessoal nem Hitler fez. Hitler fez na perspectiva coletiva as maldades mais inomináveis da história. É um dos campeões, ou o campeão de maldade humana na história, pelo menos na história relatada e conhecida, e escrita, e fotografada, e para nós até filmada. No entanto, isso foi para o público. Na vida pessoal, ele não matou alguns filhos. Ele tinha os seus cultos estranhos, ele tinha relacionamento com pessoas que queriam reviver todo o panteão pagão, germânico. Ele consultava e participava de alguns cultos estranhos, de consulta a mortos. Há uma narrativa, ou duas ou três, muito especiais, que eu as trago no meu livro Nefilim. Eu as transcrevo lá, de como houve um momento em que os que conviviam com Hitler o viram possesso de um espírito maligno, numa situação absolutamente chocante. Mas o rei Manassés ultrapassou tudo isso. Ele matou os filhos e os ofereceu como sacrifícios ao deus Moloque, no vale de Inom, ali, num dos vales de Jerusalém, que depois veio a ser o Vale da Queima do Lixo, de tão marcado que o lugar ficou pelos atos de Manassés, atos malévolos, perversos. E ele era necromante, ele usava cadáveres e pedaços de corpos para consultar os mortos e o futuro. Ele se envolvia com todo tipo de feitiçaria, de magia negra, de cultos estranhos e perversos, de oferendas, de consultas as mais bizarras que se possa imaginar. E ele fazia tudo isso sem nenhum tipo de arrependimento, até que foi atingido pela guerra, seu reino foi derrubado, ele foi feito cativo, foi levado para a Síria, ficou dentro do cárcere, completamente isolado, numa angústia horrorosa, e aí se diz que o coração dele, aflito, desesperado, buscou a Deus com toda a intensidade. E o mais bizarro, e indizível, e indescritível, e inominável de tudo, é que se diz: então o Senhor Deus olhou para Manassés e teve compaixão de Manassés, e viu o arrependimento de Manassés, e perdoou o seu pecado, e o tirou daquela situação, e lhe devolveu a sua própria casa, a sua própria terra em Jerusalém, e ele voltou a reinar sobre o seu próprio reino, só que agora com outra atitude, e o fez até que chegasse o dia da sua morte. Esse é um dos exemplos mais chocantes, mais completamente para além de toda aceitação humana. Tem gente me vendo e me ouvindo aqui agora, dizendo: isso não,
Isso não pode. Um cara desse tem que terminar no inferno. Ou então tem que reencarnar umas 1000 vezes, apanhando em cada uma dessas reencarnações. Safado, cretino, miserável. Como é que Deus vai perdoar o imperdoável? Eu sei que tem um monte de gente que olha assim. Ou tem uns que diriam, bom, ele deveria sofrer uma transmigração da alma, como ensinam os hindus. Devia renascer barata, para ser pisado e pisado. Depois evoluir para topeira, para viver em buracos para lá e para cá. Depois renascer rato de bueiro. Depois renascer serpente venenosa para que se a matasse tantas vezes quantas ela fosse vista. E assim por diante. Tinha que renascer porco por uma quantidade enorme de vidas na pocilga, na lama. Tinha que passar por todas as circunstâncias da dor. Tinha que renascer cego, surdo e mudo. Enfim, tinha que transmigrar de maneira completamente horrorosa e indescritível. No mínimo, é o que tem muita gente que de fato diria acerca do rei Manassés.